A tranquila e rotineira noite do Dr. Siqueira e sua irmã Carolina foi abruptamente interrompida por um telefonema alarmante do mordomo de Rogério Assunção, um dos habitantes mais antigos e abastados da pequena cidade onde moravam. O mordomo, visivelmente aflito, implorava pela presença imediata do médico na mansão. Acostumado a atender emergências na comunidade, o Dr. Siqueira não hesitou e partiu rapidamente em direção à residência de Assunção. Ao chegar, foi recebido por um mordomo surpreso, que alegou não ter solicitado a ajuda do médico. Apesar do mal-entendido, a urgência da situação levou-os até o escritório onde Rogério se encontrava desde o jantar, na esperança de que tudo estivesse bem. Para o desespero de ambos, a porta estava trancada por dentro, e após repetidos chamados sem resposta, a preocupação se transformou em pânico. Com um esforço conjunto, conseguiram arrombar a porta, revelando uma cena horripilante. Rogério Assunção estava morto em sua poltrona favorita, uma adaga cravada em suas costas. A lâmina, pertencente à coleção pessoal de Rogério, estava em exibição sobre uma mesa especial no mesmo ambiente. O choque tomou conta do médico, que horas antes havia conversado com o falecido naquele mesmo escritório. O que teria acontecido? Em menos de 3 dias, a pequena e pacata cidade já contabilizava 2 mortes, um suicídio e agora um assassinato. Ficaram curiosos? Então vem comigo que neste episódio de Enredei vamos conhecer a história do primeiro livro de sucesso de Agatha Christie, O Assassinato de Roger Ackroyd. Eu sou Lilica, apaixonada por livros e histórias policiais, e este é o Enredei, onde cada palavra pode ser uma nova pista. Oi gente, bem-vindos ao Enredei, o podcast que traz histórias policiais de ficção, adaptadas e narradas no estilo de True Crime. Neste episódio, vou compartilhar uma história inspirada no best-seller O Assassinato de Roger Ackroyd, de Agatha Christie. Este foi o primeiro grande sucesso da autora e é amplamente considerado uma de suas obras-primas. A publicação de O Assassinato de Roger Ackroyd, em junho de 1926, marcou o verdadeiro início da fama de Agatha Christie. Embora ela já tivesse atraído a atenção com o misterioso caso de Styles, em 1920, que tem episódio aqui, e em seguida com o Assassinato no Campo de Golfe, de 1923, que também tem episódio no Enredei, foi com Roger Ackroyd que a escritora se estabeleceu de forma definitiva no gênero, ganhando respeito e reconhecimento. Além disso, essa trama trouxe inovações na resolução do mistério, tornando-se uma referência histórica na literatura policial. Agatha é uma das minhas autoras favoritas e já compartilhei mais sobre ela em episódios anteriores de Enredei. E até contei sobre o crime real em que ela própria esteve envolvida. Se você quiser saber mais, tem um episódio aqui no canal. Dito isso, vamos a alguns recados rápidos. Os crimes descritos neste episódio são fictícios, ou seja, não correspondem a crimes reais, e contêm spoilers das obras que serão narradas aqui. Os nomes dos personagens foram traduzidos para o português para facilitar o acompanhamento da história e a minha narração. Recados feitos, bora pra história! Rogério Assunção era um rico viúvo de meia-idade que vivia em um pequeno vilarejo perto de Londres. Ele tinha se casado muitos anos antes com uma jovem viúva que tinha um filho pequeno. Infelizmente, ela morrera pouco tempo depois e Rogério tinha adotado e criado o menino como seu filho. O nome dele era Rafael. Rafael tinha tido uma infância e adolescência normais e tinha permanecido morando com o pai, mesmo agora adulto. Rafael ajudava Rogério a cuidar dos negócios, apesar de não ter o mesmo tino comercial que o pai adotivo. Rogério tinha acolhido em sua casa também a viúva de seu irmão mais novo e sua sobrinha, que tinham vindo do Canadá. A moça, chamada Flora, tinha a idade próxima de Rafael e foi com muita alegria que Rogério tinha incentivado e recebido a notícia do noivado dos dois.
Rogério vivia com a família em uma enorme mansão, que também abrigava os empregados que faziam a casa funcionar. Inclusive, seu assistente pessoal, Jorge, um jovem promissor que trabalhava com Rogério na própria mansão. Rogério também era conhecido por todos na pequena cidade. Tinha muita influência na vida local e, como um excelente homem de negócios, buscava estar sempre por dentro das novidades e principalmente de quaisquer inovações que facilitassem seu trabalho. Tinha sido o primeiro a instalar os mais modernos equipamentos em seu escritório, inclusive um potente e bem discreto ditafone, que, para quem nunca ouviu falar, é um gravador, muito usado por escritores e profissionais para registrar ideias, ditar e-mails e etc., que depois serão transcritos por alguém. Aqui no caso eram transcritos por Jorge. Guardem essa informação, ela será importante mais para frente. Retomando o fio da meada, vocês sabem como são cidades pequenas. Sempre tem uma, ou mais, Dona Cotinha. Para quem nunca ouviu a expressão, a tia Cotinha era uma personagem fofoqueira da novela das 9, Travessia, que passou na Globo. E aqui serve para indicar aquelas senhoras que estão atentas a tudo o que acontece com os vizinhos e vivem para especular e falar da vida alheia. E Rogério era um prato cheio para as línguas afiadas do lugar. Ele ou alguém da família era sempre o assunto de um grupo reunido no bar, na padaria ou até mesmo na praça da cidade. Pouco menos de um ano atrás, depois de anos de viuvez e solidão, Rogério parecia interessado em outra viúva da cidade, Doroteia. Essa tinha ficado viúva bem mais recente. O marido dela tinha morrido de forma meio suspeita, ou assim pensavam os fofoqueiros de plantão. Pouco tempo antes dos dois viúvos serem vistos em companhia um do outro constantemente. E é claro que a cidade apostava que eles já estavam saindo antes mesmo do marido de Doroteia morrer. Infelizmente, ela tinha tirado sua vida 2 dias antes do evento que abriu nosso episódio de hoje. Rogério estava devastado com a notícia. Mesmo que todos imaginassem, não tinham certeza sobre o romance entre os dois. Mas a morte de Doroteia e sua reação confirmou que os dois estavam juntos e estavam até pensando em se casar. Rogério estava inconsolável, mas também parecia muito perturbado e marcou um jantar em sua mansão logo depois do funeral de Doroteia. Ele tinha se encontrado com o Dr. Siqueira, o médico do lugarejo, naquela tarde e o convidou para o jantar. Contou que queria conversar em particular com o médico sobre um assunto urgente referente à morte de Doroteia. Além do médico, seu assistente pessoal Jorge, a sobrinha Flora e a cunhada estavam presentes também. Ah, e seu amigo de longa data, o Major Heitor, que tinha acabado de chegar de uma viagem à África. Seu filho Rafael estava em Londres resolvendo uma questão a pedido do pai e não estava no jantar. Assim que todos comeram, Rogério foi para o seu escritório conversar com o Dr. Tiago. Ele queria privacidade e disse a todos que não queria mais ser incomodado naquela noite. A conversa dos dois pareceu transcorrer tranquilamente. Segundo o médico depois disse, Rogério estava ansioso porque tinha recebido uma carta de Doroteia logo depois de sua morte, onde ela contava que tinha chegado a este ponto do suicídio pressionada por um chantagista que vinha drenando seu dinheiro e sua energia, ameaçando contar a todos que ela tinha matado seu marido. Rogério queria saber do médico se ele acreditava que Manuel, marido de Doroteia, poderia ter sido assassinado, já que tinha sido o médico quem tinha sido chamado, e fez parte da investigação posterior com a polícia local. Afinal, mortes súbitas sempre eram investigadas. Ouvindo a história de Rogério, o Dr. Tiago pensou sobre a morte do marido de Doroteia. Tinha sido uma surpresa, porque Manuel era forte e não estava doente. Mas ele sucumbira a uma intoxicação alimentar acidental. Nada que foi descoberto na época parecia apontar para um crime. Em episódios anteriores aqui no Enredei, eu contei histórias sobre uma variedade de venenos que não são detectados facilmente e que causam a morte de forma muito similar, como uma intoxicação alimentar. Se você tiver curiosidade, ouça o episódio de aquatofana. Voltando para a história, Tiago tinha dito que era possível, mas ele não achava provável, apesar da confissão de Doroteia. Rogério ficou pensativo e pediu para o amigo deixar sozinho.
Ele tinha saído logo depois e ido para sua casa, deixando Rogério no escritório e reforçando que ele não queria ser perturbado para o mordomo. Algumas horas mais tarde, a rotineira e tranquila noite do Dr. Siqueira e sua irmã Carolina foi interrompida por um telefonema preocupante do mordomo de Rogério Assunção. O mordomo aflito pedia a presença do médico imediatamente na mansão. O Dr. Siqueira estava acostumado a ser chamado para atendimentos de emergência na casa dos moradores da pequena cidade. Mas ao chegar lá, o mordomo que atendeu a porta demonstrou surpresa e insistiu que não tinha chamado o médico. De qualquer forma, os dois foram procurar Rogério para ter certeza de que tudo estava bem. A porta estava trancada e Rogério não respondia aos chamados. Ele foi encontrado morto em sua poltrona favorita com uma adaga cravada em suas costas. Tiago gritou para o mordomo que chamasse a polícia e não deixasse ninguém se aproximar do escritório. A polícia chegou rápido, cercou a área e começou a investigar imediatamente. Mas mais rápida do que a polícia foi a fofoca que correu solta antes mesmo do corpo de Rogério esfriar. A cidadezinha já estava falando sobre o crime. E adivinhem quem era o vizinho do Dr. Tiago e Carolina, e que ficou sabendo da história? Arriscam um palpite? Afinal, é uma história baseada em um livro de Agatha Christie, né? Sim, acertou quem disse Herculano Pontes. O velho detetive belga tinha se aposentado e mudado para a pequena cidade em busca de paz e sossego. Claro que Carolina, irmã de Tiago, sendo curiosa como era, tinha descoberto quem era o estranho homenzinho estrangeiro que se mudou para a casa ao lado, e foi rápida em fazer amizade com ele. Assim que soube do crime, o chamou e contou tudo o que sabia. Como a reputação de Herculano era muito conhecida pela polícia, ele imediatamente teve acesso à investigação e, junto com um médico, participou ativamente nos interrogatórios preliminares com os convidados do jantar, empregados e moradores da mansão. Todos disseram que o jantar transcorreu normalmente. Depois Rogério tinha ido para o escritório conversar com o Dr. Tiago e todos viram quando o médico saiu. Depois ouviram Rogério conversando com alguém, pelo menos até umas 10h30 da noite. Esse horário combinava com a estimativa que o Dr. Tiago deu após examinar o corpo. Rogério tinha morrido entre 10h30 e meia-noite. A polícia foi eliminando um a um dos moradores e empregados da casa como possíveis assassinos. E pouco a pouco concentrou sua investigação em Rafael. E vocês devem estar se perguntando, como? Rafael não estava em Londres? Pois é, gente, ele tinha dito a todos na casa que estaria em Londres, mas tinha sido visto na cidade em companhia de Doroteia pouco antes de seu suicídio e depois andando em um parque próximo à mansão no dia do crime. Foi fácil para a polícia localizar o hotel onde ele estava hospedado, que ficava numa cidadezinha vizinha que era bem próxima. No hotel foram encontrados roupas, alguns documentos e 2 pares de botas. E essa informação é importante, porque a polícia tinha documentado pegadas claras e frescas na noite do assassinato do lado de fora da janela do escritório de Rogério. E as solas de uma das botas de Rafael coincidiam perfeitamente. O problema era que Rafael não foi encontrado e estava foragido desde a noite do crime. Ninguém parecia saber onde ele estava, nem mesmo sua esposa. Vocês devem estar se perguntando, esposa? Lá vem a primeira reviravolta da história. Rafael estava noivo de Flora, sua prima postiça, mas ele já era casado. Ele tinha conhecido uma moça linda e pobre em Londres e se apaixonou perdidamente. Seu nome era Úrsula. Eles se casaram escondido de todos. Rafael tinha medo da reação do pai, que vinha falando cada vez mais sobre o noivado com Flora e que era conhecido por ser autoritário e controlador. Rafael nunca confrontava seu pai e dependia totalmente dele financeiramente. É claro que esse comportamento foi classificado como muito suspeito pela polícia. E a isso se somou a descoberta de que Rafael vivia uma situação financeira muito precária no momento. Mais uma razão para que o rapaz tivesse cometido o assassinato de Rogério. Além disso, ele parecia ter sido chantagista de Doroteia, já que tinham sido vistos juntos na cidade quando ele deveria estar em Londres e logo depois Doroteia se matou.
As más línguas viviam falando sobre como Rafael tinha se aproximado muito da viúva no ano que sucedeu à morte de seu marido. Todos pensaram que Rafael estava apoiando o novo romance do pai e tinha encontrado uma figura materna em Doroteia. Mas e se a verdade fosse muito mais sinistra? Apesar de todos os esforços da polícia, Rafael não era encontrado. Pontes vinha trabalhando lado a lado com o médico e o bom doutor estava escrevendo estas aventuras, como fazia o bom doutor Hamilton, antes do detetive se aposentar. Herculano tinha se afeiçoado muito a Carolina, irmã do doutor e fonte inesgotável de informação sobre a vida da cidadezinha. Nosso querido Herculano tinha colocado sua famosa massa cinzenta para rever cada detalhe do caso. E, como sempre, não acreditava em nada que lhe fosse dito se não conseguisse corroborar com o testemunho de mais uma pessoa ou provas concretas que ele mesmo encontrasse. Ele estava achando cada vez mais conveniente que todos esses fatos circunstanciais viessem se acumulando e apontando para Rafael, que estava desaparecido. E era muito conveniente porque ele não podia ser interrogado para esclarecer ou corroborar com as ditas evidências. Era preciso encontrar Rafael e encontrar o quanto antes. E assim que Pontes tomou a dianteira nesta frente, em pouco tempo ele encontrou o rapaz. E as peças do quebra-cabeças do caso começaram a se encaixar perfeitamente. Esse livro, como eu comentei, foi um marco na carreira de Agatha Christie. E a estrutura narrativa faz toda a diferença na reviravolta final do livro. Se você ainda não leu e quer viver a experiência criada pela autora, pare o episódio por aqui e volte depois de ler o livro. Se você já leu ou prefere continuar, vamos lá. Retomando o caso. A motivação do crime estava clara para todos. O chantagista de Doroteia, temendo ser desmascarado, tinha matado Rogério no mesmo dia em que ele tinha recebido a carta de sua amada, explicando o porquê de sua atitude tão desesperada e pedindo para que ele vingasse sua morte, fazendo o chantagista pagar. Todos que conheciam Rogério sabiam que ele não descansaria enquanto não encontrasse o culpado, e que ele era imprudente e super confiante em sua capacidade de antever e se defender do perigo. Para quem o conhecia bem, era óbvio que ele iria confrontar o chantagista ou quem ele suspeitasse ser essa pessoa, e apelar para sua honra e senso de dever para que ele se entregasse. E aqui, por mais que pareça uma burrice, temos que lembrar que na época do que o livro foi escrito e no país em que a história se passa, este código de honra e educação era bem respeitado pela classe alta. Infelizmente, como todo ser humano, que como dizem ultrapassa uma linha, o chantagista já tinha mostrado que honra e dever não significavam nada para ele. E ao se sentir acuado, não viu outra saída que não assassinar Rogério em sua própria casa, com sua própria arma, para manter seu segredo. Pontes tinha chegado nesta conclusão também, mas tinha sérias dúvidas de que Rafael era o chantagista, já que, como foi dito, ele estava em uma situação financeira bem complicada. Não fazia sentido que ele estivesse recebendo dinheiro e não tivesse pelo menos amenizado seus problemas financeiros. Com isso em mente, Pontes testou sua teoria e encontrou o jovem internado em um hospital de repouso, sob um nome falso e a falsa alegação de estar se recuperando de uma estafa. A partir daí, foi simples para Pontes descobrir quem estava por trás de tudo, e que o culpado tinha planejado e executado com cuidado para jogar toda a culpa em Rafael. E vocês estão sentados? Quem estava por trás da internação de Rafael? Quem tinha acesso e estava presente em cada morte ocorrida na pequena cidade? Arriscam um palpite? Coloquem nos comentários se quiserem arriscar. Acertou quem disse Dr. Tiago Siqueira. Essa é a grande revelação do livro e o que fez de O Assassinato de Roger Ackroyd o livro de destaque que catapultou Agatha Christie como a rainha do crime. Sim, gente, o bom doutor que estava contando a história para todos no livro de Agatha estava por trás de tudo. Ele tinha convencido Rafael de que era importante que ele se escondesse e ficasse sem acesso às notícias, porque ele seria considerado culpado e o doutor precisava de tempo para ajudá-lo a provar sua inocência. Rafael acreditou no médico, afinal ele confiava e conhecia o doutor desde pequeno. E pensando bem, gente, parece ingenuidade, mas vocês já pararam para pensar que certas figuras de autoridade são universalmente obedecidas? Como médicos, policiais, não somos ensinados a questionar estes profissionais,
e muitos bandidos se aproveitaram e aproveitam disso em casos criminais reais pelo mundo afora. Pontes tinha pensado no médico depois de perceber que ele tinha sido a última pessoa a ver com certeza Rogério vivo. Fora o médico que, depois de sair do escritório, pedira para que ninguém mais o procurasse. E assim, algumas pessoas ouviram que acharam ser Rogério conversando com alguém, mas não ouviram nenhuma outra voz. E este fato era a resposta para uma outra pergunta que pairava no ar. Por que o médico tinha mentido que o mordomo tinha chamado de novo à mansão? Lembram que no começo do episódio o médico diz ter recebido um telefonema do mordomo, mas o mordomo fica surpreso com sua chegada? O Dr. Tiago armou esta ligação. Pediu para um amigo que estava saindo da cidade ligar em sua casa e fingiu que a conversa que tinha tido e que sua irmã não ouvira tinha sido o chamado do mordomo. Por quê? Porque era imprescindível que Tiago fosse a primeira pessoa na cena do crime. Coisa que, como médico, não levantaria suspeita, e assim ele poderia esconder o gravador de Rogério que ele tinha usado para fingir que ele ainda estava vivo. E também poderia fechar a janela por onde tinha voltado para fazer as marcas de pegadas e ligar o gravador. Agora as coisas parecem um pouco mais claras, né? Era por isso também que a porta do escritório estava trancada. Tiago tinha que evitar que alguém entrasse sem querer enquanto estava armando tudo para incriminar Rafael. O chantagista era o médico. Ele tinha sido o primeiro na casa do marido de Doroteia e desconfiou que ela tinha envenenado o marido. Não foi difícil para ele depois confirmar suas dúvidas. Quando confrontou Doroteia, pediu dinheiro para manter seu silêncio. Ele precisava do dinheiro porque estava falido. Tinha um vício em jogos e tinha perdido todo o seu dinheiro e da irmã e precisava repor sem que Carolina soubesse. Seu erro, se posso falar assim, foi apertar demais a viúva, que não aguentou e acabou tirando a própria vida. Deixando ainda uma carta reveladora para Rogério. Tiago achou que a situação estava controlada até que foi confrontado por Rogério e precisou agir rapidamente. Ele conseguiu ganhar tempo na conversa e pegar a adaga que ficava em um mostruário perto da janela. Apunhalou Rogério pelas costas e depois pensou em como poderia se livrar de mais este crime. Abriu a janela do escritório, saiu pela porta e avisou que Rogério não queria ser incomodado de forma nenhuma. Esperou um pouco, voltou para a mansão, ligou o gravador com um timer, trancou a porta e saiu para fazer Rafael sumir e pegar sua bota para as pegadas. Esse desfecho do caso foi realmente surpreendente. Imagina nos anos 20, quando esse livro foi lançado? Como esta narrativa tinha sido criativa e inesperada? Agatha Christie revolucionou o gênero policial, não só aqui, fazendo com que o narrador da história seja o assassino, como em Um Assassinato no Expresso do Oriente, que também tem episódio no Enredei, e no famoso E Não Sobrou Nenhum. Conhecem? Eu amo a autora, porque lembro de quando li este livro e da surpresa que tive com seu final. E não só esse, mas vários. Ela é realmente uma rainha. Tudo acaba bem quando termina bem? Rafael assumiu seu casamento com Úrsula, a jovem bela que conheceu em Londres. Flora não ficou triste com o fim do noivado e engatou um namoro com o Major Heitor, que a protegeu durante toda a investigação do caso e se aproximou muito da moça. E todos os demais ficaram bem, até mesmo Carolina, apesar do que seu irmão fez. Pontes conseguiu manter sigilo sobre o caso e sua resolução. Obrigada a você que ficou até aqui comigo. Espero que você tenha gostado de se enredar na história de hoje. Continuaremos nossa jornada descobrindo pistas e desvendando mais sobre os personagens enigmáticos que são a marca registrada dos romances policiais nos próximos episódios de Enredei. Mande seus comentários, pensamentos e sugestões. Conto com vocês para me ajudar a manter a qualidade e relevância do podcast e garantir que o conteúdo seja sempre interessante para vocês. Se você gostou do episódio de hoje, por favor, compartilhe com seus amigos, poste nas suas redes sociais ou envie-o diretamente para eles. E não se esqueça de seguir o podcast em sua plataforma preferida e ativar as notificações para saber sobre os novos episódios. Se puder também, avalie e apoie, através do Apoia-se, link no site do Enredei Podcast e na bio, para que eu possa trazer episódios com mais frequência e comece a criar conteúdos exclusivos. Obrigada a todos que ouvem e apoiam o podcast Enredei. Sem vocês, isso não seria possível.
Cuidem-se e até a próxima história.